Boa noite a todos. Anunciamos o início do segundo dia do 7º EMPRAD, Encontro dos Mestrados Profissionais em Administração, do Departamento de Administração da FEA-USP. Seguimos com a plenária 2, que será proferida pela senhorita Marcela Turler Lessa, diretora de programas da Yunus and Youth, com o tema Empreendedorismo e Responsabilidade Social, Desafios Atuais, com a mediadora, a professora doutora Graziela Maria Comini, da FEA-USP. Passamos a palavra à professora Graziela. Bom, boa noite a todas e a todos. Para mim é um privilégio a gente poder estar numa plenária no EMPRAD, nesse encontro de mestrados profissionais, falando de um tema tão relevante, né? Relevante, primeiro, porque se a gente olha, né, para a CAPES, né, que avalia os programas de mestrado e doutorado, o item mais relevante na avaliação desses programas é a contribuição para a sociedade, é o impacto que a gente está gerando, né? E não poderia ser menos no nosso caso, que eu estou aqui no chapéu também de coordenadora do mestrado profissional em empreendedorismo, a gente não pôr na pauta, né, nesse destaque, o tema de empreendedorismo social, né? Entendendo o empreendedorismo social como iniciativas inovadoras para resolver problemas socioambientais. E esses problemas, eles são inúmeros, né? Crescem, né, cada vez mais. Infelizmente, a gente passa por essa pandemia e a gente vê como é fundamental que tenham soluções para que consigam resolver problemas já do passado e problemas que surgem, né, a partir de situações bastante complexas que estamos vivendo. Então, para a gente foi muito importante a gente trazer aquele, né, que inspirou muitas dessas soluções, né, que é o professor Yunus, né, que fincou, né, a bandeira, né, no sentido de cunhar termos como social business, né, e que vem trabalhando, né, de diferentes maneiras para fomentar soluções inovadoras, né? E a Marcela, então, vem aqui compartilhar sua própria experiência como diretora no Brasil, do programa do Yunus and Youth, e vai compartilhar pesquisa internacional falando de como que esse jovem ele está se encaminhando e visualiza, né, a sua trajetória, né, neste segmento de empreendedorismo social. Para a gente é muito importante, a gente tem o tema, ele tem várias nuances, né, eu sou também pesquisadora de formatos, né, híbridos como negócios de impacto, né, então a gente deixa aqui um espaço para quem estiver nos assistindo, já colocar suas dúvidas, para a gente poder, então, fazer um debate bem bacana sobre essa temática de novos formatos organizacionais e como estimular que novos jovens venham a pensar em soluções inovadoras para problemas, né, socioambientais. Então, passo a palavra à Marcela. Marcela, é um prazer enorme tê-la aqui conosco e você poder, dentro da sua representação na Yunus, aqui no Brasil, poder aqui uma mulher estando aqui conosco, poder falar daquilo que são as iniciativas que vocês vêm desenvolvendo. Obrigada, Marcela. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, também como aluna do mestrado em empreendedorismo da FEA-USP, eu fico muito feliz de estar aqui representando a Yunus and Youth e todos os jovens que estão trabalhando com negócios sociais, né? Eu vou compartilhar minha tela, preparei aqui uma apresentação para falar um pouco mais com vocês sobre empreendedorismo social e os desafios atuais. A Yunus and Youth é uma organização que foi fundada em 2014 com o apoio do professor Yunus. Então, dentro do trabalho do professor Yunus em fomentar o conceito de negócios sociais e a criação e o crescimento de negócios sociais ao redor do mundo, existem diversas organizações que foram fundadas para apoiar esse desenvolvimento. A Yunus and Youth foi fundada com o foco nos jovens. Então, tudo começou em 2014 e desde lá a gente já treinou mais de 8.500 jovens que impactaram 25 milhões de pessoas em 67 países. Então, a gente tem uma atuação global com o objetivo de capacitar jovens que querem criar e expandir negócios sociais. Então, nós trabalhamos desde do fomento, do conceito e das ideias de negócios sociais e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, assim como a gente ajuda aqueles que já começaram um negócio e estão no seu estágio inicial a se estabilizarem e se estabelecerem e crescerem
os seus negócios, e sempre com o objetivo de erradicar a pobreza, principalmente, e com muito foco no desenvolvimento econômico em direção aos 17 objetivos da ONU. Então, a UNOS trabalha com a juventude ao redor do mundo, em todos os 17 ODS. Nós não temos uma indústria específica que a gente trabalha, ou uma vertical específica, né? Então, de acordo com o Relatório Mundial da Juventude da Unesco, em 2018, a gente tinha mais de 1 bilhão de jovens no mundo, representando 16% da população. E esses jovens, eles estão claramente mudando o mundo, né? Eu acho que eu não preciso nem dar muitos exemplos de todos que estão já ganhando o Nobel da Paz, se destacando quanto à luta contra o aquecimento global. Esses jovens estão se voluntariando em números recordes, liderando muitos movimentos contra o racismo e a desigualdade. E nesse contexto, surgiu uma parceria entre 16 organizações. Então, eu, como representante da UNOS, me uni a 15 organizações, entre elas a Ashoka, o Diana Award, a Obama Foundation, Kofi Annan Foundation, One Young World, né, e diversas outras organizações, com apoio da SAP e da Google, para fazer uma pesquisa para realmente entender quem são esses jovens e o que eles estão vivendo, o que eles estão passando, esses jovens que trabalham como change makers, né, que eles chamam. Então, são os agentes de mudança. Essas pessoas, elas podem estar trabalhando como ativistas, como empreendedores sociais, como, né, de diversas formas dentro desse ecossistema de promover a mudança. O foco dessa pesquisa foram os jovens de 16 a 35 anos, então, como eu falei, que lideram essas iniciativas com impacto social e ou ambiental. A pesquisa foi realizada esse ano, né, entre 19 de fevereiro e 4 de março, e os respondentes todos eram membros de alguma dessas organizações. Então, a UNOS foi uma das organizações que teve mais respondentes, por conta do nosso grande alcance, né, em 67 países, mais de 8 mil jovens. A gente foi uma das organizações com mais respondentes dentro dessa composição. E esses jovens eram 53% mulheres, 45% se identificam como homens e 2% não binários. E acho que também é interessante destacar que 27% dos entrevistados se consideram parte de um grupo marginalizado. Essa pesquisa, ela rodou, então foram 40 perguntas que foram traduzidas em diversas línguas, entre português, inglês, espanhol, francês, e rodou o mundo essa pesquisa. E o resultado saiu recentemente, então eu quis trazer isso para vocês, porque eu acho que é um resultado que é muito relevante, assim, dentro do nosso ecossistema. Então, o que a pesquisa trouxe foi que esses jovens são resilientes, inovadores, e eles estão motivados a mudar o mundo e a melhorar a vida das pessoas. Mas 59% deles viveram alguma forma de burnout, então, de alguma forma de esgotamento mental, e apenas 9% afirmaram que podem viver dos seus negócios financeiramente. Então, isso mostra um alerta vermelho de que esses jovens, eles querem mudar o mundo, eles estão dando tudo que eles têm, né? Então, eles estão dando a sua saúde para mudar o mundo e para melhorar a vida das outras pessoas, mas o custo para eles é muito alto. Então, eu vou falar um pouco mais sobre esse custo para o jovem que quer mudar o mundo e falar um pouco mais também sobre sugestões para nós, então, principalmente nós como parceiros e apoiadores desse ecossistema, o que nós podemos fazer para deixar esse desafio de ser um empreendedor social um pouquinho mais fácil, né? Porque ser um empreendedor não é fácil, ser um empreendedor social é mais difícil ainda, e ser um jovem empreendedor social né, coloca uma cereja no bolo das dificuldades que esse jovem vai passar. Então, os principais desafios que a pesquisa trouxe foi, o número 1, a insegurança financeira pessoal. Então, 60% sentem dificuldade de se manter financeiramente com os seus negócios. O segundo ponto foi que 59% dizem que lidam com várias responsabilidades e estão sobrecarregados. E o terceiro desafio foi que 54% sentem que correm alto risco de esgotamento e burnout. Então, detalhando um pouco mais, o que é essa insegurança financeira, né? Então, 66% dos jovens dizem que não conseguem obter nenhuma remuneração
dos negócios que eles estão tocando, ou só recebem uma pequena quantia simbólica, né? Isso é um número muito alarmante se a gente for pensar que a ideia de você ter um negócio social é você ter um negócio que, ao mesmo tempo, gera impacto social e é financeiramente sustentável. Então, se o jovem está criando negócios sociais que não estão sendo financeiramente sustentáveis para garantir a sustentabilidade, a gente tem aqui um outro alerta, algo que precisa ser melhorado, né? E 75% dos jovens não conseguem cobrir mais de 50% dos seus gastos mínimos, o que significa que eles têm que buscar outras fontes de renda para alcançar a sua segurança financeira. E muitos, na verdade, os próprios jovens estão nessa situação de insegurança, e eles estão sofrendo dos problemas que eles estão tentando resolver, né? E essa questão da falta de sustentabilidade financeira chega no ponto de que 79% desses jovens têm que procurar outros compromissos profissionais. Então, eles têm múltiplas responsabilidades. Além de ter, talvez, um trabalho das 9 às 6, ele ainda vai tocar o seu negócio social no momento paralelo, porque ele precisa bancar suas contas, né? Então, só 21% trabalham exclusivamente nessas iniciativas. E essa sobrecarga, né, de horas de trabalho e essa sobrecarga mensal leva a essa propensão ao burnout. Então, o burnout a gente vê aqui como um estado de exaustão mental, física e emocional, geralmente é causado pelo estresse prolongado ou uma frustração que faz com que a pessoa seja incapaz de lidar com a situação de vida e ter um desempenho ideal. E aqui eu acho que mais alarmante ainda o que a pesquisa mostra, ou talvez a gente possa dizer que é dentro do esperado do que a gente já imaginaria, 62% dos respondentes que falam que vêm níveis de burnout mais agudos são as mulheres. E isso também é mais alto entre os respondentes não binários. 72% desse nível foi visto na América do Norte, e os jovens mais novos, né, entre 16 e 20 anos, foram os que relataram os maiores índices de burnout. Então, assim, esses são todos números que mostram quão difícil é você ser um empreendedor social jovem e quão difícil é você ser um jovem que quer mudar o mundo, né? Mas para alegria e para deixar essa fala com um tom mais positivo, a pesquisa traz no final 8 sugestões de mudanças e de ações que nós podemos tomar para, como eu falei, fazer esse desafio ser um pouco mais fácil, né? Então, o número 1 é focar na pessoa e não só na iniciativa. Então, nós fazemos isso muito na Zenilf. Então, muitas vezes a gente olha para programas de aceleração como vamos acelerar o negócio, quando, na verdade, o negócio é liderado por seres humanos. Então, na Zenilf, a gente tem um olhar muito focado na pessoa que está liderando e entender como está também, além da saúde financeira do negócio, além da mensuração do impacto do negócio, entender como está a saúde emocional e como está a vida desse empreendedor, né? Então, eles sugerem que seja muito importante focar na pessoa. O segundo é garantir a estabilidade financeira desses jovens, né? Então, até numa pesquisa do Failure Institute de 2018, uma das maiores causas para falência, né, dos negócios sociais no mundo é a falta de planejamento estratégico e financeiro. Então, o apoio a esses jovens em ajudá-los a entender como funcionam os mecanismos de negócio, como funciona a estabilidade financeira, como funciona vendas, como funciona custos, às vezes que parecem coisas básicas para quem vem da administração, para um jovem que está muito focado na paixão dele em mudar o mundo, às vezes ele não tem muita noção disso. Então, está no nosso papel também de trazer esses conhecimentos, até sobre finanças pessoais para esses jovens, para eles terem mais conhecimento sobre isso, né? O terceiro ponto é de prevenir o burnout entre esses jovens inovadores. E aqui é um ponto que a gente trabalha muito na Zenilf, porque, na minha experiência, todos os anos a gente roda um programa de fellowship com 30, 40 jovens do mundo todo que são empreendedores sociais, e todos os anos eu tenho casos de jovens que, pelo menos um jovem que vem conversar comigo, que quer desistir do programa, porque está passando por uma carga muito alta de estresse dentro do trabalho e dentro do seu negócio,
e eles vêm pedir ajuda quanto a isso. Então, assim, nós como organizações do ecossistema e nós como pessoas que queremos apoiar esses empreendedores, a gente tem que falar sobre isso também, né? E tentar ajudá-los a até perceber o que está acontecendo. O quarto ponto é sobre apoiar iniciativas que estão num estágio intermediário, né, para ajudar o seu crescimento e desenvolvimento. Então, a gente vê muitos programas de apoio que focam em quem já está lá na frente, né, já está chegando no Series A, já está escalando, né, já tem esse histórico para provar que deu certo. E a gente tem alguns programas que focam em ideação, então, né, em falar sobre o tema de negócios sociais e falar, olha que legal que é esse assunto, por que você não cria uma ideia? Mas a gente ainda sente falta de um suporte nesse estágio intermediário, onde a pessoa está começando e, na verdade, tem muita dificuldade em validar o negócio dela, validar o produto dela e realmente criar uma organização que deixa de ser um projeto e passa a ser um negócio, né? O ponto número 5 é sobre fortalecer as conexões, né? Então, isso é tanto num contexto local, então, como muitas organizações já fazem localmente, de apoiar esses jovens a se conectarem, como num contexto internacional. Então, um outro ponto que a pesquisa do Failure Institute levantou como, né, motivos para esses negócios falharem e encerrarem, é a falta de colaboração cross-setorial, né, intersetorial. E esses jovens têm muita dificuldade, por uma falta de experiência, uma falta de conhecimento, em se relacionar com organizações, com o governo, com instituições de outras esferas, né? Então, aqui também vem um ponto para a gente trabalhar e para, né, para trazer apoio para eles. O ponto número 6, que eu acho que é super interessante, tem muito a ver com um dos 7 princípios dos negócios sociais do professor Yunus, que é o 7º princípio, é o que eu mais gosto, é que ele fala para você fazer com alegria. E esse ponto número 6 se conecta muito com fazer com alegria, né? Que é a gente aproveitar a motivação do jovem em fazer a diferença. Então, eu falo muito sobre isso com os jovens que a gente apoia na Yunus and Youth. Isso também está ligado com a saúde mental, mas é usar essa força que a gente tem, né, essa vontade de gerar mudança, em ter uma vida e ter um negócio que seja criado com alegria, né? Que a gente faça isso sentindo prazer no propósito que a gente vive, que isso não seja, né, uma fonte de insatisfação, né? Então, acho que a gente quer participar e quer mudar o mundo, mas a nossa vida também tem que ir nesse sentido, né? Eu acho que isso é super importante. O 7º ponto é uma questão aqui que vem muito forte, eu acho que principalmente no contexto brasileiro ela é mais forte ainda, que é uma redução das desigualdades sistêmicas dentro dos programas oferecidos. Então, a gente vê, internacionalmente, a gente vê uma tendência dos programas de aceleração e dos programas de apoio a empreendedores sociais, apoiando sempre as mesmas organizações. Então, nós temos aqueles, né, empreendedores estrela, que são sempre os selecionados para todos os programas. E aqui no Brasil, eu acho que agora isso está mudando bastante, mas antigamente a gente via muito que só o empreendedor que já tinha passado por uma faculdade de prestígio, que já estava em um ciclo de prestígio, só eles eram selecionados para serem apoiados. Então, aqui existe uma necessidade de um esforço como um todo do ecossistema em reduzir essas desigualdades e trazer mais jovens de contextos diferentes, de países diferentes, de cenários diferentes, de raças diferentes, que vão ser também apoiados para serem desenvolvidos, para assim a gente ter empreendedores sociais mais diversos, chegando a um ponto de crescimento, né? E o último ponto que também conversa bastante com esse, que é trazer esses jovens para sentar na mesa, nas decisões, nas discussões, e envolvê-los em todo esse processo, né? Então, assim, eu acho que esse chamado desses 8 pontos encerrou muito bem a pesquisa, porque traz um olhar positivo, então, né, eu acho que destaca e reforça pontos que para nós que trabalhamos com isso já eram muito claros, então a gente vê no dia a dia essas dificuldades do jovem, mas ela trouxe né, com números e com fatos, que é a realidade do cenário, que é muito difícil ser um jovem empreendedor social,
mas ela traz aqui também 8 pontos que são convites para a gente fazer um ecossistema mais forte e apoiar o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, agora os novos passos da pesquisa são que eles acabaram de lançar uma visão focada na Europa, então fizeram um recorte dos dados apresentados para a Europa, mas eu, como uma boa brasileira, já vou fazer o convite para eles fazerem um recorte Brasil, América Latina, nem que a gente precise passar outra pesquisa. A ideia é que essa pesquisa aconteça regularmente, se não a cada ano, a cada 2 anos. E eu gostaria muito de ver o recorte desses dados focados no Brasil, né? Isso foi um pouco do que eu trouxe. Aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem falar comigo, entrar no site da Inusenil, fiquem à vontade. E eu vou interromper o compartilhamento agora. Joia, Marcelo, eu acho que tem um bom caldo para a gente poder conversar, e já aproveito aqui para dizer que é um prazer a gente estar com a professora Luciane Ortega entre nós, né, que foi uma das criadoras da incubadora NIASH, né, uma incubadora social, e que está aqui prestigiando o nosso bate-papo, né. Eu acho que os dados que você apresentou, acho que chamam alguns pontos de atenção, né. Primeiro, essa presença feminina, né, quando 53%, né, daqueles dos respondentes são mulheres, e de fato a gente vê no setor de empreendedorismo social um predomínio de mulheres, né, e que bom que elas venham, né, e tenham essa possibilidade de empreender, né, e desperta, né, é muito natural, no seu próprio DNA, a sua necessidade de contribuir para a resolução de problemas crônicos que a gente tem, né? Esse é um ponto. E muito interessante que você já vê mais de um quarto, 27%, você vê de um empreendedor que vem endógeno, né? Que vem de populações marginalizadas, subrepresentadas, né? Então, não é só dentro de empreendedorismo social, de você, né, como fora da problemática, que eu acho que é uma forma da gente poder contribuir, mas dentro de quem está vivendo aquela dor, aquela necessidade, né? E cada vez mais a gente também tem estimulado aqui no Brasil de empreendedores, né, na periferia, né, que possam, né, com muito mais conhecimento, poder criar soluções, né, que são muito daquele território, né? Então, acho que esse é um aspecto bem interessante que cada vez mais a gente, como organizações intermediárias, deveríamos estimular, né? Quando você destaca a questão da instabilidade e insegurança financeira, é muito importante que a gente veja que é necessário ter um capital paciente, né, para esse tipo de empreendimento, né? A gente sabe que uma pequena e média organização, né, pelos dados do Sebrae, ela tem, né, uma taxa de mortalidade que é de 25%, que tem um ponto de equilíbrio que é mais ou menos de 2 anos e meio, e a gente sabe que os empreendedores sociais acabam tendo o seu ponto de equilíbrio com 4 ou 5 anos, né, assim, porque a gente sabe da dificuldade de você conseguir, né, orquestrar, trazer esses recursos, e como você falou, né, dificilmente, assim, muito poucos deles conseguem ter foco, né, exclusivamente naquele empreendimento. Então, você acaba se dividindo mentalmente em várias ações e, claro, então o tempo demora mais para você conseguir esse ponto de equilíbrio. Por outro lado, a gente vê que ele é uma fonte enorme, né, de estímulo, né, e de realização, né, que o outro lado da moeda é o burnout, né? Assim, a gente vê porque a intensidade, a vontade de resolver um problema e os problemas muito complexos, né, fazem com que a sua vontade de resolver seja alta e a sua frustração em não conseguir seja proporcionalmente também muito alta, né? Então, realmente é um ponto super importante, assim, e nunca tinha visto uma pesquisa que destacasse essa dimensão, né, psicoemocional, que já marca muito desses empreendedores, né, desde o início dessa fase da ideação, né? Então, me surpreendi bastante, né, com esse dado alarmante, que é um dado para a sociedade também, né, porque ele não é exclusivo dos empreendedores sociais, né, que a gente vê que isso é um traço que tem na nossa sociedade, né, essa nossa fragilidade emocional é enorme, mas me surpreendeu o alto índice
né, nestes empreendedores, né, o quanto que a gente tem que cuidar disso para que, de fato, eles não se desestimulem, né, para que eles continuem nessa jornada e que venham efetivar os seus empreendimentos, né. Achei muito interessante esses 7 pontos, né, que você mencionou, e cada vez mais eu fico me perguntando a importância do tecido social, né, e desse acolhimento em forma de rede, né, para que a gente possa se apoiar, né, em momentos não apenas de dificuldades, mas na proposição de alternativas, né. Então, a palavra aqui de ordem é efetivamente colaboração, né? Como que a gente estimula essa colaboração que você demarcou, né? Na inserção em forma de redes, nas colaborações intersetoriais. Então, talvez se você pudesse falar da sua própria experiência, Marcela, assim, de como vocês têm trabalhado, né, com esses jovens nessa estruturação de redes, né? E se você pudesse contar, eu acho que muitos aqui, né, já ouviu falar, obviamente, do professor Yunus. A gente sabe que tem várias iniciativas do Yunus, né, aqui no Brasil. Se você possa falar, então, inserir, né, a Yunus Youth dentro desse quadro, né, tão diverso e tão incrível que o Yunus, né, estruturou para fomentar, né, empreendedores sociais. Não, com certeza, né? Você levantou pontos muito relevantes e eu acho que esse ponto das redes e das comunidades, eu acho que é o que a gente tem mais trabalhado esse ano. E eu vejo que isso é um movimento tanto global como aqui no Brasil também. Eu vejo um movimento muito positivo nesse sentido. Eu já trabalhei em outros setores, né? Eu já venho de um histórico de vida corporativo, onde as empresas que trabalham com as empresas são concorrentes, né? Você tem aquele inimigo que ele vende a mesma coisa que você e você está lutando sempre contra ele. E no nosso ecossistema é completamente o oposto, né? Então a gente tem as organizações que trabalham como intermediárias se apoiando e trocando muito, e eu acho isso sensacional, assim. A gente vive muito isso. Então, por exemplo, esse caso dessa pesquisa é um ponto onde a gente vê 16 organizações que são concorrentes, teoricamente, né? Todos nós estamos lutando pela mesma verba de apoio ao empreendedorismo, né? Só que, na verdade, não, a gente se encontra, na época da pesquisa, a gente se encontrou mais que mensalmente, acho que era a cada 15 dias, e hoje a gente continua se encontrando mensalmente para discutir os resultados da pesquisa e para continuar né, analisando como que a gente pode fazer para, em grupo, em rede, apoiar os jovens. Então, um dos resultados da pesquisa é que no site do Possibilities, se você entrar hoje, tem uma plataforma onde você pode procurar oportunidades e procurar redes de apoio e organizações intermediárias nos diversos países e regiões do mundo, em línguas diferentes, em né, indústrias diferentes, setores e tudo diferente. Você consegue entrar lá e pesquisar. Então, todas as organizações estão nesse site, não só as 16 que fizeram parte do processo, né? Isso foi aberto para qualquer organização, em qualquer lugar do mundo que está apoiando jovens em algum desses 8 pontos. Então, eu acho que isso é super legal, porque mostra muito desse trabalho em equipe, né? Porque eu acho que nenhuma organização sozinha vai conseguir resolver todas as dificuldades dos jovens empreendedores. Se a gente ainda pensar que tem mais de 1 bilhão de jovens no mundo, quantos desses são empreendedores sociais, né? Quantos desses estão tentando mudar o mundo e estão precisando de ajuda? Então, assim, todas as organizações têm que realmente trabalhar em conjunto, né? E nisso entra muito a rede do Yunus. Então, o professor Yunus, ele começou o Grameen Bank lá nos anos 60, e que foi o Grameen Bank que levou ao Nobel da Paz em 2006, e foi quando, né, tudo começou com o microcrédito para mulheres empreendedoras em Bangladesh, e a partir disso ele gerou uma onda de pessoas motivadas e inspiradas pelo mundo, né? Então a gente tem muitas organizações que ele foi batizando, né? E foi dando o aval dele, falando: vocês estão autorizados a continuar propagando a minha palavra e continuar fomentando esse ecossistema. Então, dentro desse guarda-chuva que a gente chama, né, de organizações que seguem esse conceito dos negócios sociais, como o professor Yunus define, né? Porque hoje a gente tem
muitos conceitos, tem diversos textos da professora Grazi que a gente pode ler sobre isso, né? Sobre o histórico e todos os diferentes conceitos dos negócios sociais e dos negócios com impacto. Mas dentro do Yunus, dentro desse guarda-chuva, todos nós trabalhamos seguindo o conceito de negócios sociais como ele definiu, né? Que são organizações que são criadas com a intenção de resolver um problema da base da pirâmide, um problema social e ambiental. São organizações que vendem um produto e serviço que com essa geração de renda vai cobrir os seus custos. São organizações que todo o lucro é reinvestido no negócio para aumentar o seu impacto, e essas organizações não distribuem dividendos para investidores. Então, dentro desse guarda-chuva, nós temos milhares de pessoas pelo mundo que querem, que leem os livros do professor Yunus, que assistem às palestras deles, né? Esse ano ele foi condecorado nas Olimpíadas. Então, assim, realmente é um conceito que é muito difundido pelo mundo. E a gente tem diversas organizações que trabalham para apoiar essas pessoas que querem, de alguma forma, ter um negócio social nesse conceito. Então, a gente tem desde organizações que trabalham com focos específicos. Então, por exemplo, a gente tem a Yunus Environment Hub, que trabalha com meio ambiente, a Yunus Sports Hub, que trabalha com negócios sociais que fomentam o esporte. A gente tem a Yunus and Youth, que trabalha com a juventude. Nós temos o Grameen Creative Lab, que trabalha com a parte mais de inovação corporativa dentro dos negócios sociais. Nós temos aqui no Brasil a Yunus Negócios Sociais, que apoia com aceleração e apoia com investimento, que é um ponto super importante, mas que são estágios diferentes, né? Então, cada uma dessas... Nós temos a Y Ventures também, lá na Ásia, em Bangladesh, que trabalha também com outros estágios de negócio. Então, assim, ao redor do mundo, fora todos os Yunus Centers, que são os centros de fomento do conceito do Yunus dentro das universidades. Então, a gente já teve um Yunus Center no Brasil, hoje a gente não tem mais, mas a gente tem em diversos países pela América Latina, e ao redor do mundo que estão dentro das universidades para fomentar o conceito entre os jovens que estão estudando. Então, assim, é uma grande rede de organizações que está conectada para fomentar e para apoiar esses empreendedores nas diversas etapas dessa jornada, né? E também nesse processo de conhecimento do conceito e até de entendimento como empreendedor, né? A gente tem muitas pessoas que procuram a Yunus and Youth, porque, na verdade, viram nas nossas redes sociais, a gente explicando o conceito de negócios sociais, e falaram, opa, eu sou um empreendedor social, e eu não sabia. Eu acho que é tão interessante essa questão dessa autodefinição, né? E a importância, porque eu acho que o Yunus teve um papel, continua tendo, e teve um papel essencial de fincar a nomenclatura, né? E poder mostrar que dentro de uma lógica de mercado, ele é possível também você ver soluções para os problemas socioambientais, né? Então, antes a gente viu uma cisão de muitas iniciativas em economia solidária, super lindas, maravilhosas, assim, né? E o Yunus falou que mostra que, sim, essas iniciativas são interessantes, iniciativas de organizações da sociedade civil, mas também é possível a gente criar empreendimento com uma lógica de mercado e a gente mudar o sistema capitalista, né? Então, acho que tem uma força muito grande isso, e que eu acho que ele, de fato, mudou a história, né? E influenciou não só jovens, né? Mas como pessoas que estão em transição de carreira, né? Pessoas que já não veem sentido numa trajetória corporativa, naquelas corporações, e a gente vê que o estímulo a novas iniciativas empreendedoras e também a própria mudança dessas grandes corporações, né, que vão sendo cobradas, né, por diferentes stakeholders, né, para poder gerar impacto nas suas ações, né, e aqui a gente vê o famoso acrônimo ESG, que talvez começa ainda a fomentar ainda mais essa pressão para que tenha essas iniciativas de parcerias, né? Que talvez grandes corporações não venham a se transformar num negócio social, mas elas podem inserir estes negócios na sua cadeia de valor, podem criar fundos para apoiar, e podem criar unidades, né? Como tem feito
com várias propostas, né, com o Yunus, né? Eu queria retomar, Marcelo, assim, aproveitando, já fazendo um convite para quem está nos assistindo, para que mandem alguns pontos que queiram que a gente debater, porque eu conheço a Marcela já há muito tempo, Marcela, então, assim, se deixar, a gente fica aqui 2 horas tagarelando, então eu vou começando aqui, fazendo alguns pontos, mas aí, se tiver algo específico, vocês encaminhem na parte de perguntas, né? Marcela, você comentou muito sobre essa questão das competências, né? Eu sei que também isso para você é algo particularmente relevante, né? E eu queria que você contasse, pela tua própria experiência, né? O que você tem notado que são competências importantes para o empreendedor social, né? E aquelas onde vocês têm trabalhado no seu desenvolvimento, né? Então, acho que queria que você contasse pela sua própria experiência em processos, né, de desenvolvimento desses jovens. Então, eu queria que você desse uns highlights daquilo que você considera fundamental. Esse é um assunto muito interessante, porque assim, a forma como a gente construiu o currículo, né, do programa de aceleração da Yunus Youth sempre foi muito pautado em hard skills, né? Então, como montar um plano financeiro, como montar um plano de vendas, como fazer a sua campanha de marketing digital. Então, eram coisas muito técnicas, né? E com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais forte a importância das soft skills, né? Das competências socioemocionais e de complementar um currículo que só vinha com competências técnicas, quando, na verdade, esse empreendedor, como a gente estava falando, precisa desse apoio no lado pessoal também, né? Então, conforme os anos foram passando, a gente foi remodelando o nosso currículo, muito pensando em olhar para o empreendedor, não só do ponto de vista, como eu estava falando, do negócio, né? Em garantir que o negócio continue existindo. Então, a gente tem na Yunus Youth, a gente faz o acompanhamento das métricas muito forte, então, entender se aquele empreendedor saiu do nosso programa gerando mais empregos, impactando mais pessoas, né, tendo mais renda. A gente sempre mediu muito isso, mas e o lado humano, né, dessa pessoa? Então, a gente, né, nos últimos anos, a gente tem mudado bastante isso, e esse ano, em específico, a gente está trabalhando com uma trilha, né? Então, todos os anos a gente traz trilhas novas de conhecimento para o programa. E esse ano a gente trouxe uma que a gente está chamando de Skills for the Future, que são as habilidades do futuro, né? E a gente trouxe, nós fazemos encontros mensais com todos os empreendedores que já passaram pelo programa. Então, quando você termina o programa do Fellowship, você entra na rede Yunus Youth e você não sai para o resto da vida, né? E a gente continua encontrando com eles mensalmente. E um desses encontros no início desse ano, a gente trouxe essa temática que a gente ia começar a trabalhar do Skills for the Future, que são essas habilidades do futuro. E gerou uma polêmica, né, muito grande entre os empreendedores, porque a gente apresentou os diversos relatórios que falam quais são essas habilidades do futuro. E tem relatórios, né, da Deloitte e de outras organizações que falam que são 100, 150 habilidades do futuro que o empreendedor tem que ter, como se você tivesse que ser um ser humano extremamente evoluído, perfeito, para conseguir ser um empreendedor ou para conseguir trabalhar no futuro, né? E a maior discussão que gerou entre os empreendedores foi como, na verdade, a gente não vai conseguir atingir todas essas skills, né? Que a gente tem que focar ali em algumas que a gente tem, né, que são mais fáceis para a gente, que a gente tem mais afinidade, e ir trabalhando essas. Então, a gente, junto com os empreendedores, a gente escolheu 5 habilidades principais, que aí nós estamos trabalhando, né, através do ano, a gente está trabalhando nessas habilidades com eles. Então, uma delas é a criatividade. Então, essa foi uma das primeiras habilidades que a gente começou a trabalhar, e nós trouxemos vários especialistas em criatividade de diversas formas para trabalhar com os empreendedores e para discutir com eles a temática. Então, não só empreendedores sociais, mas a gente trouxe escritores, pessoas que trabalham com inovação corporativa, então pessoas de outras áreas para trabalhar com essa habilidade da criatividade. Então, a gente tem algumas outras habilidades, como autoconhecimento, né, a autocrítica. Então, a gente tem aqui algumas habilidades que estão nessas 5 habilidades principais. E isso gerou realmente assim uma grande motivação entre os empreendedores, porque eles querem discutir esse assunto, né? Então, muitas vezes a gente fica preso, né, na temática, tipo, como ter um negócio que funciona, ou como ter um negócio que
né? Como medir o seu impacto? Quando, na verdade, eles querem discutir temas mais holísticos, né? Uhum. Não, é super interessante, né, esse ponto que você falou, né, que eu acho que de fato tem que ter, são habilidades que servem para todos os contextos, né. Eu queria da sua vivência, né, já há tanto tempo neste segmento de empreendedorismo social, dizer assim, porque o que eu vejo de um erro é da gente querer importar do mundo do business, né, e saber, bom, o que deu certo lá e, de fato, é o que deve ser desenvolvido dentro para estes empreendedores, né? Eu queria saber o que você acha que nós, né, quem está atuando nesse contexto de empreendedorismo social, estes empreendedores sociais, o que eles ensinam para o mundo de business, né? Assim, né? O que a gente pode levar e o que a gente tem que modificar nesses contextos corporativos, né? E que já é muito natural destes empreendedores, se você pudesse, né, você que está fazendo essa ponte, né, eu acho que assim, então acho que é uma coisa do que a gente leva também, o que a gente ensina em outros contextos, se você pudesse dar a sua opinião. Eu acho que tem dois pontos, assim, quando eu penso nisso, eu penso em dois pontos principais. Um deles é a paixão. Quando a gente seleciona os empreendedores que vão trabalhar, que vão ser apoiados pela Youth, eu gosto muito de olhar, a gente faz entrevistas, né, por câmera, e eu gosto de ver o brilho nos olhos da pessoa quando ela conta a história, quando ela conta o porquê que ela começou a organização dela. Então, eu acho que muitas vezes nos negócios tradicionais, parece que a pessoa tem que inventar uma história de por que a organização foi criada. A gente vê muitos, né, branding e, tipo, histórias fictícias elaboradas para explicar por que aquela organização foi criada. E eu acho que no mundo dos negócios sociais, isso vem muito naturalmente. Então, quando você conversa com um empreendedor social, ele conta a própria história dele, né? A maioria deles foi motivado por uma causa pessoal, algo que ele viveu, né? Uma experiência própria para resolver um problema que as pessoas estão vivendo. Então, eu acho que essa paixão em contar e esse lado, esse propósito de verdade, né? Eu acho que não uma história fictícia do vovô, sei lá quem, que fez um sorvete na Itália e sei lá eu, e, né? Não é isso, né? Sobre essa coisa mais verdadeira. Eu acho que isso é muito forte dos empreendedores sociais. Eu acho que é uma coisa muito bela, assim, sabe? A naturalidade como a motivação é real. E um outro ponto, eu acho que eu vejo muito nesses empreendedores, e aí só confirmou lendo os artigos, é a flexibilidade, né? A flexibilidade e a facilidade de inovação. Então, a gente tem... o programa da Unicef dura 6 meses. Nesses 6 meses, eu tenho muitos negócios que durante o programa, ele percebe que ele precisa se adaptar, percebeu já tinha uma coisa errada, já pivotou, já trocou, às vezes chega no final do programa, ele está vendendo outro serviço, mudou totalmente a forma de financiar a organização, de como ela começou. Então, assim, inclusive durante a pandemia, sabe, a maioria dos empreendedores sociais, eles tiveram uma facilidade, assim, uma rapidez para se recolocar e se reajustar ao que o mercado precisava. Muito, eu acho que por serem organizações menores, mas também eu acho que por uma essência do social, uma característica em se adaptar. Assim, então, essa capacidade de reação às situações adversas, né? Eu acho que isso é muito característico, né, de empreendedores sociais, né? Claro que essa questão da paixão, assim, brilha os olhos, né? Então, assim, você não adianta ficar 1 minuto com um empreendedor social, você já está tirando da tua bolsa alguma coisa para aportar, né? Assim, então tem essa capacidade desse brilho, né? De fazer com que o trabalho tenha um sentido, né? Assim, né? Então, assim, é isso que move essa intensidade, né? E essa vontade de fazer acontecer. Isso
está muito atrelada a essa capacidade também de reagir, né, a situações adversas, até porque a gente tem que se acostumar com muitos nãos, né, Marcelo? Acho que quem está nesse campo de empreendedorismo social, ele é muito resiliente, né, e é muito persistente, né, porque você vai escutar muitos nãos para você ter um sim que vai fazer a diferença, né, que aí vai ser o momento de quem acredita nessa ideia e que ajuda depois você a estar escalando, enfim, já podendo, né, quem sabe a gente obter os nossos unicórnios sociais, né, assim, da gente poder ter, e que não seja só por ser um crescimento orgânico, mas para a gente ter até a possibilidade de replicabilidade das soluções, né. Então eu queria, assim, só para a gente fechar o nosso bate-papo, caso alguém não tenha colocado, queira colocar algum ponto, nos envie rapidamente, mas como que você vê e como vocês têm trabalhado os principais desafios para ampliação, né, de empreendedorismo, né, social, de empreendedores sociais? Você, claro, tem uma musculatura e todo o teu trabalho é no fomento, né, de jovens, e a gente vê o quanto que movimentos muito importantes, né, que tiveram no Brasil, como Choice, Enactus, né, Unis e Youth, como você falou, assim, são aí grandes estimuladores. Então eu queria ver com você como vocês têm trabalhado para estimular mais jovens, né, a seguirem essa trajetória dentro de um contexto de empreendedorismo social. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa e eu acho que é uma pergunta que mostra, na verdade, muitas dificuldades que a gente tem, né? Então, eu acho que o que um jovem precisa para se tornar um empreendedor social, né? Além de saber o que é um negócio social e além de né, ter conhecimento sobre o conceito, ele precisa de dinheiro. Então, a verdade é que, pelo menos na minha visão, para a gente fomentar o empreendedorismo social, principalmente entre os jovens, vai vir de uma parceria entre as organizações intermediárias que sabem executar, né, que sabem criar esses programas que apoiam e que fomentam esse conhecimento, com o governo, com grandes corporações que têm o dinheiro para investir, né? Então, eu vejo muito essa necessidade de fazer realmente um investimento onde a gente não só crie uma bela campanha de marketing que fala sobre negócios sociais, ou só um belo curso de formação, mas que no fim a gente consiga dar dinheiro para aqueles que conseguiram desenvolver um plano interessante e consiga continuar apoiando para que eles criem negócios que consigam realmente existir, né? Então, um programa que a gente fez recentemente com o PNUD da ONU envolveu essas 3 etapas e uma quarta. Então, eu fico muito feliz de ver a história completa. Então, a gente fez desde o evento de sensibilização, em fazer workshops de design thinking, ensinar o que são os objetivos dos ODS, ensinar o conceito de negócios sociais, até apoiar o desenvolvimento dessa ideação e criação de planos de negócio, até uma competição onde os vencedores receberam cada um $10 mil para implementar as ideias, e depois eles foram acompanhados por mais um ano, onde eles foram recebendo esse dinheiro em etapas. Então, conforme eles iam cumprindo as metas que eles falaram que precisavam cumprir para que o negócio passasse a existir, eles iam recebendo mais uma etapa do dinheiro. Então, isso chegou num ponto que hoje a gente vê empreendedores que empregam, que estão tendo impacto, e que começaram tudo isso sem nem saber o que era um negócio social, né? Então, depois de 2, 3 anos, eles chegaram num ponto um pouquinho mais avançado. E tudo isso exige muito esforço e muito dinheiro. Né? Então, eu acho que um chamado, um apelo aqui às organizações que podem financiar esse tipo de programa, porque eu acho que é uma forma muito rica, né, de fomentar. Isso, e também, assim, né, assim, filântropos, né, anjos, né, assim, todo esse capital, né, que possam ser direcionados para empreendedores que têm essa intencionalidade de gerar valor socioambiental e gerar valor econômico, né? Então, acho que a gente começa já a comprovar, não é mais um discurso, né, daqueles que ou ficam abraçando a árvore, né, ou ficam aqueles que estão só no puro social, de que isso é Alice no País das Maravilhas. Não, é possível, a gente já tem história para contar, e eu queria agradecer muito, Marcela,
por você estar aqui conosco, né, de você poder compartilhar esse levantamento e de fazer essa chamada, né, de quanto que, de fato, né, há sim muitos jovens querendo empreender no campo social, mas a gente tem que olhar o outro lado da moeda, assim, também das dificuldades, né, dessa insegurança financeira, dessa instabilidade emocional, quer dizer, das dificuldades que estes jovens têm, para que a gente possa estimular outras organizações dinamizadoras do campo de empreendedorismo social a poder contribuir para que esse jovem venha completar esse ciclo, né, e que venha de fato, né, a fazer, né, desenhar, criar e poder escalar o seu negócio social. Então, muito obrigada, né, por você estar aqui conosco, né, de estar super envolvida também no nosso mestrado profissional. Queria agradecer a todos que estiveram conosco e fazer um convite para que vocês venham continuar a assistir, né, às mesas, né, de apresentação de artigos, que eu creio que a Daniela também vai dar um aviso, né, Dani? E fica aqui o convite para que todos, de alguma maneira, se envolvam, né, diretamente ou indiretamente, nesse segmento de empreendedorismo social. Acho que todos nós podemos fazer a diferença. Nós estamos dentro, quem está dentro de grandes corporações pode ser um intraempreendedor, pode identificar possibilidades na cadeia de valor daquela organização, pode fomentar negócios sociais. Se você quer empreender, você pode criar um empreendimento que contribua para algum tipo de problemática socioambiental. Se você é investidor, você pode identificar. Se você é pessoa física, você pode apoiar também investimento. A gente tem plataformas de crowdlending, né, e crowdfunding, assim, que estão hoje já muito mais disseminadas. Então, era isso. Foi um prazer, Marcela. Passou muito rápido. Eu ficaria mais uma hora, mas a Daniela vai nos cortar. Então, eu já passo a palavra para a Daniela. Não sei se você quer dar uma última palavrinha, Marcela, de despedida. Eu só queria agradecer o convite, falar que foi muito bom falar sobre isso, né? Minha vida, então eu fico muito feliz de falar sobre isso. Então, muito obrigada, e quem tiver mais interesse também em conversar, pode me mandar e-mail, falar comigo, estou à disposição. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada. Dani? Obrigada, Marcela. Obrigada, professora Graziella. Agora nós seguimos, então, para a apresentação, as apresentações dos trabalhos do evento. Os links vocês encontram na programação do evento no site. E aí esperamos vocês todos de volta às 22h10 para a premiação dos melhores trabalhos, para a gente apresentar a premiação e fazer o encerramento do evento. Ok? Então, podem seguir para as apresentações. Muito obrigada e até mais tarde.